Vamos começar aqui a nossa segunda hora, Danilo, do Bastidores do Poder. A gente vai acionar a Clarissa Oliveira lá na capital federal, porque tem uma discussão que também já está rendendo há um tempinho, que é a discussão da implementação do 5G aqui no Brasil e que tem como pano de fundo uma disputa entre o que defendem os americanos e o que defendem os chineses, e nós, o Brasil, a gente fica ali no meio. E teve inclusive uma reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com representantes da Huawei, que é justamente a empresa chinesa que tenta trazer essa tecnologia para solo brasileiro. A Clarissa Oliveira está acompanhando essa história de pertinho e vai trazer informações de bastidores para a gente. Clarissa, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa sexta-feira para todos. Isabel, Danilo, todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, é o seguinte, a gente já falou dessa discussão sobre o leilão de 5G em outras ocasiões aqui, mas claro que essa reunião, marcada agora para o fim da tarde, entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e representantes da chinesa Huawei, ela é muito simbólica. Por quê? Porque ela acontece num momento muito particular, no qual o presidente Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Isso cria um problema. Por quê? Porque a Huawei é justamente a grande adversária dos Estados Unidos na disputa pelo leilão da telefonia 5G no Brasil. Eu venho já há bastante tempo conversando com alguns integrantes da diplomacia americana para tentar entender um pouco melhor quais são os argumentos que eles apresentam para o governo brasileiro para se posicionarem contra a empresa chinesa nessas negociações. A campanha deles para que o governo priorize tecnologia americana nessa discussão é muito forte. E os argumentos não são apenas econômicos, não tratam só, por exemplo, de uma parceria comercial ou de uma simpatia política entre o presidente americano Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro. A discussão que foi feita para mim, que foi colocada para mim em algumas dessas ocasiões, ela vai na seguinte linha, de que a China não seria confiável, por uma questão muito simples, por ser um regime que não é democrático, esse argumento, obviamente, né, colocado pela equipe, pela diplomacia americana, não é um governo democrático e, portanto, a Huawei poderia compartilhar qualquer tipo de informação sensível com o governo chinês. E aí dados de brasileiros estariam totalmente vulneráveis. Esse é o grande argumento colocado em reservado pelos americanos na hora de discutir a tecnologia 5G no Brasil. A gente sabe que existe uma disputa muito forte do ponto de vista comercial e também do ponto de vista político e ideológico. E agora a gente caminha para uma troca de governo nos Estados Unidos com Joe Biden na presidência. Isso muda alguma coisa em relação à posição dos Estados Unidos sobre o leilão de 5G? Não. Por quê? Porque tanto democratas quanto republicanos são críticos à China em relação a essa questão. Mas aí a gente volta para o comecinho da minha argumentação, por que isso é relevante para o governo do presidente Jair Bolsonaro e essa discussão sobre presidência americana. Porque é a principal oportunidade de abertura de diálogo entre um novo governo de Joe Biden e o governo do presidente Jair Bolsonaro, que se mostra aí cada vez mais isolado nessa resistência de reconhecer a vitória de Joe Biden lá nos Estados Unidos. Era isso que eu ia lembrar, né? Já até perdi a conta de dias em que temos uma vitória consagrada de Joe Biden e dias em que o presidente Jair Bolsonaro nem sequer se manifestou sobre esse assunto. Vale lembrar sempre, Donald Trump continua resistindo ali bravamente, dizendo que vai conseguir vencer as eleições americanas com aquela tese sem prova alguma de que houve fraude por lá. Falando nos americanos, Clarissa, eu estava aqui puxando pela memória a última vez que a gente tocou sobre esse assunto 5G, e foi em outubro, quando também houve uma reunião com americanos, e aí saiu a notícia de que eles estavam oferecendo uma certa linha de financiamento, que eles tinham um aporte aí de 195 bilhões de dólares
uma tentativa de modernizar o nosso sistema de telecomunicações aqui no Brasil. Só que era uma negociação lá em outubro, que estava acontecendo com o governo Donald Trump. Tem esse elemento, né? Você já tocou nisso, nessa alternância que teremos agora no poder nos Estados Unidos, com a vitória de Joe Biden, que assume a cadeira a partir do ano que vem. E aí se fica nessa dúvida, né? Agora, o Brasil também não pode fechar as portas totalmente para a China, afinal de contas, não custa lembrar, a China é o nosso primeiro e principal parceiro econômico, né, Clarissa? Sem dúvida nenhuma, Isabel. O governo brasileiro sabe, apesar de todo o posicionamento político do presidente Jair Bolsonaro a esse respeito, que não dá para simplesmente fechar as portas para a China. Agora, então, sem nem sequer as promessas políticas que eram feitas pelo governo de Donald Trump, fica muito menos razoável uma postura agressiva, uma postura de rivalidade em relação ao governo chinês. O presidente Jair Bolsonaro sabe disso, porque embora tenha começado o governo com um discurso muito árido em relação aos chineses, depois precisou recuar, precisou adotar um discurso de conciliação, de parceria, porque é essencial isso do ponto de vista estratégico, do ponto de vista comercial para o Brasil. Mas vale a gente lembrar uma coisa também, Isabel e Danilo, que não se trata, essa decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes, de se reunir com a Huawei, não tem a ver só com China, com Estados Unidos. Tem muito a ver com a realidade aqui no Brasil também. Isso é parte de um discurso que o ministro Paulo Guedes vem fazendo já há vários dias. Se a gente for observar, nas últimas semanas, ele tem intensificado as falas dele, prometendo conter a dívida pública brasileira, prometendo fazer alguma medida consistente de ajuste fiscal, voltar a trabalhar pela aprovação das reformas. E um dos pontos muito importantes é também toda a política de desestatização que foi prometida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ainda durante a campanha presidencial. O leilão de 5G é muito simbólico nessa discussão, porque seria um projeto grande, com capacidade para atrair investimento estrangeiro, é uma mudança importante que precisa ser feita no Brasil e que pode, sim, jogar um holofote sobre a economia brasileira e sobre oportunidades de negócios para outros países. O ministro da Economia, Paulo Guedes, precisa muito disso nesse momento, porque o começo do ano que vem vai ser decisivo para consolidar a tal da retomada em V que o ministro diz que está se dando de maneira tão consistente. Então, é importante, ele vai precisar mostrar resultado, e a gente tem visto que no Congresso Nacional as negociações de reformas, programa Renda Cidadã e outras medidas grandes continua muito difícil. Essa semana falamos também do Bolsa Família, aliás, a gente conversou sobre isso também, né, Clarissa? São tentativas aí de fechar o ano, trazendo algum tipo de bandeira para fechar 2020, por enquanto o governo ainda com bastante dificuldade. Sobre essa história do 5G, Clarissa, se caminha para uma solução, teremos em breve algum anúncio de parte do governo, ou essa fase ainda de negociações, de ouvir um lado, de ouvir o outro, ela ainda pode levar um tempo? Olha, Isabel, a gente sabe que, em tese, está previsto para o primeiro semestre do ano que vem o leilão da tecnologia 5G aqui no Brasil. Vai chegar um momento em que esse leilão vai precisar ser feito, mas é preciso que o governo faça a lição de casa, crie as condições para atrair propostas consistentes para essa rede, essa infraestrutura de telecomunicações. Esse leilão já tinha sido previsto anteriormente, vamos lembrar, ele estava previsto para este ano e acabou sendo adiado, porque justamente pela dificuldade de criar um cenário atrativo e conciliar essas disputas políticas que ainda permeiam muito essas negociações. É necessário que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro façam, de fato, esse intercâmbio. Não importa o posicionamento ideológico do presidente Jair Bolsonaro, é fundamental que haja diálogo com a chinesa Huawei e com todas as outras empresas que venham a manifestar interesse na tecnologia 5G no Brasil. Isso pode abrir uma concorrência, tornar esse investimento mais atrativo, mais interessante, mais competitivo, e também abrir outras possibilidades de investimento estrangeiro no Brasil. O Brasil precisa disso nesse momento, precisa disso para pavimentar uma retomada da economia agora,
passada a fase mais aguda da pandemia do coronavírus. Portanto, é sim indispensável que o ministro da Economia, Paulo Guedes, converse com os chineses. Isso não quer dizer que ele esteja assinando um recibo, ali, um atestado de que pronto, a Huawei vai ser escolhida para esse processo. Não tem isso. Trata-se de uma negociação, de conversa, de ouvir argumentos de todos os lados. E isso, em algum momento, vai ter que ser feito novamente também com os americanos. A gente sabe que a diplomacia americana já tem se voltado para isso, tem conversado com o governo brasileiro a esse respeito, e isso tende a se intensificar na medida em que se aproxima o prazo para a realização desse leilão. É sim fundamental que o Brasil conduza esse processo de maneira eficiente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está corretíssimo em se sentar para conversar com todas as partes interessadas em investir no Brasil, independentemente do viés ideológico do governo brasileiro ou de outras nações com as quais o governo brasileiro mantenha uma relação diplomática forte. Então, vamos aguardar, vamos ver quais são os outros passos de conversa que o ministro Paulo Guedes pretende tomar. E aí sim, lá para o começo do ano que vem, a gente começa a ter um diagnóstico um pouco mais claro, aguardando, como eu falei, o leilão da 5G como uma oportunidade importante para o presidente Jair Bolsonaro alinhar o discurso e tentar buscar uma conciliação com o governo americano de Joe Biden. É isso, e para a gente aqui, né, para sair do campo da política e para o nosso cotidiano, o 5G também promete trazer muita facilidade, um aumento expressivo na velocidade, muito ligado também à chamada internet das coisas, com tudo na nossa casa conectado a uma rede de internet para baixar um filme, para baixar uma música, para abrir um site, uma velocidade infinitamente maior do que a velocidade que a gente tem hoje com as redes 4G. Clarissa Oliveira volta com a gente na semana que vem. Bom fim de semana para você. Descanse, Clarissa. Bom fim de semana, gente, para vocês. Bom plantão para o Danilo, tá bom? Valeu. Eu não tenho mais plantão, então me dei bem aqui nessa brincadeira, tá bom, gente? Muito obrigada para vocês. Um abraço, boa noite a todos. Até.